Você não é necessariamente o culpado pela sua dor, mas é sim o responsável por sua cura, pela cura dessa sua dor que lhe aflige. Embora, na maioria das vezes, sejamos nós mesmos os responsáveis pelo desconforto psicológico que sentimos frente à vida ou algum acontecimento específico que nos agride, direta ou indiretamente, quando com eles nos confrontamos, algumas situações podem nos ser causadas por terceiros sem a nossa participação em sua elaboração. Quando causamos em nós mesmos a dor que nós próprios criamos ou nos propiciamos por não a ter trabalhado devidamente quando de sua origem, ela tende a manifestar e a repetir para conosco todas as vezes em que, com seu conteúdo gerador, nos defrontamos. Mas que dores são essas que nós próprios criamos para nos afetar a nós mesmos? Que tipo de dor seriam essas causadas por nós mesmos? São aquelas contidas, implícitas, submersas em conteúdos que trazemos conosco, que se nos apresentam em nossa história de vida quando da construção de nosso psiquismo, de nossa plataforma psicológica e das quais fugimos, evitamos ou negamos existir ou nos afetar. E daí levamos em conta que de vez em quando ela se nos apresenta. Porém, na absoluta maioria das vezes, nós evitamos, negamos ou fugimos desses conteúdos sem enfrentá-los ou trabalhá-los e sem saber que assim o fazemos, ou seja, de forma inconsciente. E toda vez que eles se manifestam, remetem-nos a uma lembrança, a um suscitar de seu registro em nosso inconsciente, nos submetendo a uma revivência daquela energia a que chamamos trauma. Quando numa terapia nos prontificamos e nos precipitamos a reviver esses traumas, a revisitar esses lugares, conteúdos não trabalhados, para desconstruí-los de forma como estão arquivados em nosso inconsciente, para ressignificá-los, agora de forma consciente e elaborada, para que não mais nos afete de forma desconhecida e por isso afetiva, e indesejada e por isso traumática, nós nos curamos de sua lembrança sobre nós. Daí sermos nós mesmos os responsáveis pelo que aqui chamamos de cura, de nossa autocura, que nada mais é que a ressignificação do que nos era inconsciente e por isso desconhecido e afetante e por isso nos causava desconforto. E se não trazíamos a culpa explícita por essa dor, por não a tê-la de forma conscientemente construída, temos, no entanto, a responsabilidade de invocá-la terapeuticamente do inconsciente, onde se encontrava registrada e arquivada de uma forma estrutural e erradamente significada, para ressignificá-la, rearquivando-a agora de uma forma correta à nossa operacionalidade psíquica. E quando é que somos nós mesmos os verdadeiros culpados por nossa dor, para além de sermos sempre os responsáveis pelo reparo, por essa cura? É quando, de forma consciente e ou inconsequente, produzimos nossa própria dor por atitudes que sabemos de antemão serem arriscadas, irresponsáveis e fadadas ao erro e ao fracasso, e ainda assim praticamos. Mas ainda assim, podemos verificar, através de uma suscitação do inconsciente, da elaboração terapêutica, e por conseguinte, de sua ressignificação, o porquê de sermos ou estarmos sendo sujeitos inconsequentes e, por isso, produtores de nossas próprias dores. A dor produzida sobre nós mesmos, por uma atitude nossa, pode ser visivelmente uma obra consciente e inegável de nossa própria autoria. Porém, o impulso de produzi-la,
A compulsão incorrida de provocá-la certamente se origina de um conteúdo inconsciente nosso, erradamente significado e arquivado, em nosso inconsciente e que, ao se manifestar, clama por uma ressignificação para cessar a dor de suas consequências, e aí somos novamente responsáveis por essa ressignificação e cura. A repetição de nossos erros, que naturalmente nos traz como consequência uma dor sobre nós mesmos e que não conseguimos evitar ou deles desviar, certamente se trata de conteúdos em nós não trabalhados e que por isso mesmo insistem em se repetir, em voltar, em vir à tona. Quantas vezes nos confessamos a um amigo ou amiga nos queixando de não termos sido compreendidos por outrem, por uma ação, palavra ou atitude nossa, e esse amigo ou amiga nos ponderando quanto à nossa atitude para com ele, com aquele outro, nos diz: mas você também não precisava ter dito assim como me disse que agiu, e nem ter agido assim como disse. Concorda? E aí, nos eximindo de culpa, tentamos justificar explicando o porquê de ter agido daquele jeito e ter dito o que dissemos, ainda que o que o amigo ou a amiga nos disse soe como mais sensato e que flua melhor tanto para o outro a quem agredimos, quanto para nós mesmos, o agressor, que agora tenta não se ver mais como uma sensação de culpa ou de auto-incapacidade de evitação daquele jeito de agir. E, ainda que em virtude da observação do amigo possamos começar a nos arrepender e a fazer uma meia-culpa, não alcançamos entender por que não conseguimos agir de outra forma quando somos colocados frente a situação análoga às que narramos para o amigo. E assim, várias situações de trabalho, de convivência social, familiar e principalmente conjugal ou amorosa nos remete aos mesmos erros e consequências que acabam recaindo sobre nós mesmos. E aí começamos a nos perguntar: será que eu é que estou sempre errado? É uma questão que a gente sempre levanta, né? Por que será que ninguém me entende? É outra. Por que algumas pessoas que conheço conseguem sempre se dar bem com os outros, com seus empregos, com seus parceiros e ou parceiras? Onde é que eu erro sempre? É um questionamento que a gente se faz. Seria apenas um erro de comunicação ou um erro de atitude ou de ação? Do outro lado da relação, também existe um outro alguém, assim como eu. Então, qual dos dois estaria dificultando o encontro e a comunicação entre nós? Eu ou o outro? Existe um sujeito certo de sempre agir para com todos e para com qualquer um? Existe uma maneira correta a ser para que eu seja sempre compreendido e obtenha sempre êxito nos relacionamentos, sejam em que instância ocorram? Haveremos de nos lembrar que ninguém é perfeito e, logo, nenhuma ação ou atitude vinda de qualquer alguém poderia mesmo ser perfeita, né? Nem haveria por que ser perfeita. Não estamos em busca de perfeição alguma para nos relacionarmos, inclusive porque não o atingiríamos mesmo, né, essa perfeição. Estamos sim, todos nós, em busca de confraternização, bons relacionamentos e resultados úteis e profícuos para nossas vidas e nossas redes de comunicação humana. Isso é que buscamos vida fora. Se dificultamos nossos relacionamentos em decorrência de nossas falas e atitudes e da lida com nossos conteúdos internos, quando na relação com o mundo externo, é que devemos buscar entender o porquê dessas divergências causadas por nós ou pelo outro em relação a nós, quando de nossa ação com e sobre o mundo externo.
Daí o sábio terapêutico princípio socratiano de conhece-te a ti mesmo, que uma vez exercitado e cada vez mais desenvolvido por nós, nos põe em uma condição mais favorável de entender e de ser entendido pelo outro de nossas relações. Antes de ser benéfico para as relações, conhecer-te a ti mesmo é, sobretudo, uma dádiva, um ganho incomensurável para ti mesmo te conhecer, para desta condição desfrutar melhor a própria vida, desfrutar da própria vida. Não estamos prioritariamente, pelo menos não deveríamos estar, em busca de culpados ou de em quem depositar a culpa, ou de nos extinguirmos de nossas culpas, mas nos entendermos e nos conhecermos, e a nós mesmos, o que, além de facilitar cada vez mais as relações, imprime-nos uma saudável e saborosa sensação de cura e de progressão mental, psicológica, social e, por que não dizer, espiritual também. Essa foi nossa argumentação interpretativa de hoje. Espero que possa ter tocado em algum ponto quem nos ouviu. E lembre-se, indignar-se, sim, sempre que preciso for e que lhe porvier. Resignar-se, porém, sempre que oportuno e necessário lhe couber. Jamais desanimar-se, entregar-se ou acostumar-se à dor. Eu sou Guilherme Magalhães e compartilho com você. A psicologia é uma oportunidade de conhecer a si mesmo e, ao se conhecer, poder saber-se, resolver-se e desfrutar-se melhor de seu existir e em ser você mesmo, sempre. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.